Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, nesta quaresma quero pedir-te uma coisa muito simples. Converte-me e converter-me-ei. Hoje quero converter-me de verdade. Quero renovar os propósitos que fiz para esta quaresma. Não apenas com bons desejos, não apenas com emoções passageiras, mas com decisões concretas. Quero corresponder ao teu amor. Quero responder ao teu chamamento. Hoje, agora. Mas sei que sozinho não consigo. Preciso da tua luz para ver. E preciso da tua força para crer. Dá-me luz para perceber o que realmente posso melhorar. Não ideias vagas, boas intenções, não propósitos genéricos, mas algo concreto, exigente, possível. E dá-me força para não desanimar quando me deparo com as minhas limitações, quando sinto o peso da preguiça, quando experimento a resistência interior. Jesus, ajuda-me a crer, ajuda-me a ver. Às vezes não vemos. Não é que não queiramos olhar, é que simplesmente não alcançamos. A nossa visão é limitada. Na estrada, muitos caminhões têm um aviso bem visível. Atenção, ângulos mortos. Está atrás do caminhão e também junto da porta do condutor, porque há zonas que os espelhos retrovisores não cobrem. Há pontos que o condutor simplesmente não consegue ver. E quem conduz precisa ter isso em conta. Mas também quem se aproxima precisa de saber se ficar naquele ponto pode correr perigo e não pode estranhar certas manobras. Lembrei-me disto, Jesus, a propósito da conversão. Também na minha vida existem ângulos mortos. No meu coração existem zonas que eu não vejo bem. Primeiro, na minha identificação contigo. São Paulo dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu pergunto-me com sinceridade, é verdade isto em mim? Em tudo? Ou será que há áreas onde continuo a viver apenas para mim? O orgulho, quando quero que a minha opinião prevaleça, quando me custa aceitar que outro tenha razão, quando preciso de reconhecimento. A suscetibilidade, quando uma palavra me fere mais do que devia, quando fico interiormente a remoer. A preguiça, quando escolho o mais cômodo, quando adio o que sei que devo fazer, quando não dou o melhor de mim no trabalho. E tantas outras coisas. O egoísmo, a vaidade, a sensualidade, a cobardia na fé, o medo do que os outros possam pensar. Tudo isto eu vejo. Mas o mais delicado, Jesus, são os ângulos mortos. Aquilo que eu ainda não vi. Aquilo que talvez tu já me mostraste e eu não quis encarar. Talvez por medo. Porque sei que se olhar de frente vou ter de mudar. E mudar custa. Nesta quaresma, Jesus, ilumina um dos meus ângulos mortos. Não te peço que me mostres tudo. Peço-te apenas um. Aquele que tu quiseres. Mas dá-me humildade para aceitar e coragem para começar a lutar. Jesus, nesta quaresma, quando há tantas pessoas que aproveitam para fazer uns dias de retiro, ajuda todos a abrirem-se à luz nova que tu lhes queres dar, para se aperceberem do que está escondido nos ângulos mortos. Ajuda todos a ver onde está a plenitude do amor, a plenitude da lei. Como tu referes no Evangelho da missa de hoje, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas completar. Há também ângulos mortos na minha relação com os outros. Quantas vezes, sem querer, posso abalroar alguém, com palavras ditas depressa demais, com um tom impaciente, com uma crítica que eu julgo necessária, mas que fere.
Quero ser sincero, mas talvez me falte caridade. Quero ajudar, mas talvez me falte delicadeza. Quero fazer tudo bem, mas posso não reparar na pessoa concreta que está ao meu lado. Às vezes concentro-me tanto na tarefa que esqueço o rosto. Às vezes exijo muito e não percebo o peso que coloco sobre os outros. Às vezes tenho tantas iniciativas para ajudar que acabo por perturbar mais do que ajudar. Jesus, dá-me sensibilidade. Ensina-me a calçar os sapatos dos outros. Que eu aprenda a escutar. Que eu aprenda a observar. Que eu aprenda a esperar. Que eu não viva fechado na minha perspectiva. Repete-me interiormente quando for preciso. Atenção! Ângulos mortos. Quando eu estiver prestes a responder com dureza, atenção! Ângulos mortos. Quando eu estiver demasiado centrado em mim, atenção! Ângulos mortos. Dá-me um coração atento. Um coração que sente nos outros. Um coração que ama antes de julgar. Mas o aviso também está atrás do caminhão. E isso é muito importante. Porque não sou só eu que tenho ângulos mortos. Os outros também têm. E eu esqueço-me disso com facilidade. Porque me disseram isto. Porque não me disseram aquilo. Porque não agradeceram. Porque não responderam. Porque pareceram frios. Porque pareceram injustos. E dentro de mim nasce a crítica, nasce o julgamento, nasce a condenação silenciosa. Jesus, livra-me dessa dureza. Ajuda-me a lembrar. Talvez haja algo que eu não sei. Talvez haja um sofrimento escondido. Talvez haja cansaço. Talvez haja preocupação. Talvez haja um ângulo morto. Há uma bem-aventurança que tu não disseste explicitamente, mas que combina tanto com o teu coração. Bem-aventurados os que procuram desculpas, porque sempre as hão de encontrar. Se procuro desculpas para mim, isso não está bem, pois se as procuro, sempre arranjo alguma para os meus erros. Mas se eu procuro compreender o outro, isso é caridade. Dá-me essa caridade fina, Jesus. Essa capacidade de interpretar favoravelmente. Essa paciência que sabe esperar. Que eu não reaja imediatamente. Que eu saiba respirar fundo. Que eu saiba confiar. Jesus, nesta quaresma, converte-me. Converte o meu olhar. Ilumina os meus pontos cegos. Mostra-me onde ainda não te deixei entrar. Mostra-me onde posso amar mais. Talvez não se trate de grandes mudanças. Talvez seja apenas o tom de voz. Talvez seja a pontualidade. Talvez seja a forma como escuto. Talvez seja a generosidade escondida que ninguém vê, mas tu vês. E se eu deixar que ilumines esses ângulos mortos, a minha vida torna-se mais parecida com a tua, mais simples, mais limpa, mais luminosa. E recorro à nossa mãe. Minha mãe, leva-me pela mão. Tu que guardavas tudo no coração, ensina-me a olhar como tu olhavas. Ensina-me a não julgar apressadamente. Ensina-me a confiar. Ensina-me a amar em silêncio. Nesta quaresma, quero dar um passo concreto. Não 10. 1. Qual é, Jesus? Qual é hoje o meu ângulo morto? Mostra-me-o com suavidade. E dá-me coragem para agir. Agora fica em silêncio. Para te escutar. Para escolher um propósito. Para começar. Converte-me, Jesus, e converter-me-ei.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.